Boa noite, povo de Deus, tudo bem com vocês? Prazer, meu nome é Mike. É uma honra poder estar aqui com vocês mais uma vez fazendo essa live maravilhosa, tá? Tem uma palavra de Deus para o coração de vocês, tá? Tá escrito em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 26 a 27. Diz assim: Por isso, corro direto para a linha final. Também sou como um lutador de boxe, que não perde nenhum golpe. Eu trato o meu corpo durante e o obrigo a ser completamente controlado, para que, depois de ter chamado os outros para entrarem na luta, eu mesmo não venha a ser eliminado dela. Ou seja, isso aqui é uma advertência. Isso aqui é Paulo de Tarso nos ensinando, vocês e nós que quer servir a Deus. E simplesmente ele está dizendo aqui que para vocês que querem servir a Deus, nós temos que negar a nossa carne. Quando ele fala assim, ó, por isso corro direto para a linha final. Ou seja, essa linha final ele está falando o dia que o Senhor Jesus vir. É o grande dia que ele está falando. Também sou como um lutador de boxe que não perde nenhum golpe. Certo. Vocês já viram na televisão uma luta de MMA, né? Uma luta, não só uma luta de MMA, mas também uma luta de boxe. Vocês já viram, né? Que para a pessoa ganhar aquela luta, primeiro ele tem que socar o boxeador até que ele caia, não é? E a pessoa, quando ele cai, aí é dado como vencedor. Não é assim que a luta de boxe faz, né? A mesma coisa é no evangelho. Para nós vencer o diabo, nós temos que negar a si mesmo. Ou seja, dar soco na nossa carne, dar soco, negar nós mesmos todos os dias. Paulo de Tarso, ele tem uma passagem que ele diz assim, muito linda. Ele fala mais ou menos assim, que lute um bom combate. Guardei a minha fé. Sabe por que Paulo dizia isso? Sabe o que significa lutar um bom combate? É todos os dias nós ir para a luta. Ou seja, tem pessoas que dizem que o evangelho é mar de rosa. Tem pessoas que dizem que o evangelho é só vitória. É só vitória, é só vitória. Eu te digo que é mentira. No evangelho também tem luta. E se eu te dizer que tem mais luta do que vitória, se eu te dizer isso, a gente vamos viver a vida toda lutando, porque o evangelho nos possibilita a viver algo novo. Mas só que para nós viver algo novo, nós temos que negar a si mesmo. Se você for ver lá, parece que lá em João tem escrito assim: que conhecereis a verdade vos libertará, pois se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quando o Senhor Jesus ele fala assim, conhecereis a verdade vos libertar, ele simplesmente ele estava falando o quê? Ele estava falando de nós mesmos, ou seja, vou dar outro exemplo aqui para vocês. Vocês quando estão com dor de dente, a primeira coisa que vocês querem é o quê? Ir ao dentista, né? Pra arrancar, né? O dente, né? E quando a gente tá com dor nos ossos, a gente precisa de um médico, né? Pra que ele venha dar receita de algum remédio para nós tomar, né? Fazer uma cirurgia, tanto faz, né? Assim, a mesma coisa é nós aqui, quando a gente aceita o Senhor Jesus. A libertação serve justamente para isso, para nos libertar de algo que está nos prendendo. Todo ser humano tem uma inclinação. Vocês sabiam disso? Que todo ser humano tem uma inclinação. Ela pode ser boa ou seja ruim. Não importa, mas todo mundo tem inclinação. E é dessa inclinação que o Senhor Jesus ele estava falando. Conhecereis a verdade vos libertará. Ou seja, a palavra que vai nos libertar, ou seja, o que vai nos libertar do nosso antigo eu é isso aqui, ó. É a palavra do Senhor. E era isso que Paulo de Tarso estava falando aqui. Que nós que estamos na fé, nós que servimos o Senhor Jesus, nós temos que lutar contra nós todos os dias. Contra nossas vontades, contra os nossos desejos, contra os nossos prazeres. Porque uma coisa que nós temos que ter a mente, que Deus ele é espírita. Deus é espírito. Então, para que nós venha falar com Deus, tá o tempo todo em comunhão com Deus, nós todo o tempo tem que estar em comunhão. Ou seja, a única forma de nós entrar em comunhão com Deus é nós ficar o tempo todo em espírito. A única forma de falar com Deus é assim, através da fé. Sabia disso? Que a nossa fé faz com que a gente
a gente saia do natural e entre no sobrenatural. Todo mundo sabe, né, que esse problema agora que está acontecendo no mundo, esse tal de coronavírus está assolando o mundo todo, né? E se eu falar para vocês que tudo isso é causa de algo que já aconteceu muitos anos atrás, que já tinha sido escrito, já tinha profetas no Antigo Testamento que já falava que isso ia acontecer. Ou seja, nada disso, tudo isso que está acontecendo, tudo isso é apenas cumprimento da palavra de Deus. Tem pessoas que vão olhar para esse problema e ver um problema normal, mas tem outras pessoas que vão olhar para o problema e vão dizer, isso não é normal. Isso não é normal, bora tentar para isso. Então era isso que Deus estava falando quando o Senhor Jesus ele mesmo disse uma das passagens mais lindas da Bíblia, que ele diz que essa geração não passará despercebido. Quando o Senhor Jesus ele fala isso, que dessa geração não passaria despercebido, ele estava falando justamente disso que está acontecendo no mundo hoje, esse coronavírus. Esse coronavírus veio justamente para tentar a fé de vocês, ou seja, ativar a fé de vocês. Vocês que estavam caídos, vocês que não têm uma vida com Deus, esse coronavírus veio justamente para isso, para fazer vocês pensar e tomar atitudes sábias, usar uma fé inteligente. E era isso que Paulo de Tarso falava, que para nós servir o Senhor Jesus, nós temos que estar o tempo todo negando a si mesmo, ou seja, dizendo para nós mesmos, nem a morte e nenhum pecado e nada pode nos separar do amor de Deus. Era isso que ele estava falando, que nós temos que negar nós mesmos. E às vezes para nós negar nós mesmos, nós vamos ser bofeteados. Nós vamos ser bofeteados. Ou vocês estão pensando que vocês negando a si mesmos, vocês vão viver uma vida de mar de rosa? Eu te digo que não. Eu te digo que não. E todo dia nós temos que usar a fé. E a gente só tem como usar a fé através da palavra. A palavra que inspira a nós. A palavra de Deus são as nossas inspirações. Então, é isso que eu tenho para passar para vocês. Vamos usar a fé. Vamos usar a nossa fé. Vamos se aproximar mais de Deus. Aquilo que nós não fazia antes, bora começar a fazer agora. Bora atentar para isso. Atentar para a fé, atentar para o evangelho. Paulo de Tarso diz que o evangelho é poder. O Paulo de Tarso diz que o evangelho é poder. Então, vamos usar isso contra esse vírus. Vamos usar o evangelho. Bora usar a palavra de Deus contra esse vírus. Bora usar. E é isso que Deus quer de vocês. Ele quer uma fé inabalável. A palavra de Deus diz que mesmo que a fé de vocês seja de um pedacinho de mostarda, você falará para aquele monte, ele se moverá. Ou seja, sabe o que é que Jesus estava falando com isso? Se você tiver um pouquinho de fé, você fala para aquele monte, ele vai se mover. Porque ele está contigo. Ele é a nossa confiança. O Senhor Jesus é a nossa confiança. Ele é a nossa esperança viva. Então é isso que eu tenho para passar para vocês, tá? Boa noite, meus lindos.